Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Já estamos chegando à marca dos 12 mil inscritos aqui no canal, mas continue se inscrevendo, vamos chegar muito mais. Hoje a entrevista no Arruda foi com o goleiro Michael, falando desta partida de domingo contra o Campinense. Mas ele, antes da entrevista, ele tem um recado para a torcida. Fala, torcedor rural, vai ser um privilégio gigantesco ter o nosso estádio lotado nesse domingo, nesse jogo importante para nós, na caminhada rumo ao acesso. Tenho certeza que vocês vão nos apoiar e a gente vai conseguir, se Deus assim quiser, conseguir essa vitória e conseguir esses 3 pontos que serão importantíssimos para todos. Conto com vocês. Boa tarde, Michael. O quanto o Santa Cruz evoluiu, dá para dizer assim, o quanto mudou do Santa Cruz, do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, para agora, e o que é que você sente que o time... E o que é que você sente que o time possa se provar num jogo como esse contra o Campinense, que é um dos adversários mais tradicionais que o Santa Cruz vai ter, ao menos nessa primeira fase da Série D? Olha, a evolução foi nítida. Eu acho que quem conseguiu acompanhar de perto os últimos 2 jogos tem visto um time que tem corrido muito dentro de campo, que tem se doado o máximo, que tem feito boa pressão no adversário e que tem atacado muito, né? Infelizmente, falo por esse último jogo, atacamos muito e acabamos não fazendo os gols, né? Mas enfim, é algo que está sendo trabalhado, o professor tem trabalhado muito, que a gente está com a cabeça tranquila, que a gente está fazendo um bom trabalho, que o padrão de jogo dele, que o Felipe tem pedido, tem aparecido. E isso é importante, é uma coisa que ele tinha pedido muito para a gente, que a gente tivesse um padrão, e a gente está adquirindo aos poucos esse padrão. E, bom, contra o Iguatu no primeiro jogo, mostramos muita força, ofensiva principalmente, tanto que o nosso adversário, eu acho que deu 1 ou 2 finalizações ao gol. Nesse último jogo, eu sei que o nosso torcedor talvez não tenha acompanhado tão de perto, acho que somente aqueles que foram lá conseguiram ver o padrão de jogo que teve, porque até mesmo eu procurei depois nos melhores momentos e não apareceu nem 50% do jogo que a gente fez, mas foi um jogo bom. Eu acho que quem estava lá viu o nosso ímpeto, a nossa vontade, o tanto que a gente correu dentro de campo. Então assim, as coisas boas têm aparecido e a gente vai estar sempre ajustando uma ou outra coisa para que a gente esteja cada vez mais no caminho certo, no caminho das vitórias. Michael, boa tarde. Se a gente for olhar os confrontos, o retrospecto Santa Cruz e Campinense, o Santa Cruz leva uma vantagem nisso aí. O Santa Cruz foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Campinense, né? Tem um retrospecto muito bom e jogando no Arruda, o Campinense nunca venceu o Santa Cruz. Quanto é que esse retrospecto nesse momento acaba sendo positivo para vocês? Vocês se apegam a isso ou não? É só para a história mesmo do clube e é preciso vencer em casa para manter realmente esse retrospecto? A questão do retrospecto a gente deixa para o extracampo, deixa para vocês comentarem no extracampo. A gente não tenta trazer essa pressão para dentro do vestiário. A gente sabe da importância do jogo, a gente sabe que é um jogo que para a torcida vai ter um gostinho especial, porque foi um dos últimos títulos, se eu não me engano, o penúltimo título do Santa Cruz. E que foi um título marcante, né? Um jogo importante aqui dentro de casa e depois um jogo fora. Então a torcida, eu sei que vai entrar amanhã aqui no estádio e vai sentir aquele gostinho daquela final de 2016. Então a gente sabe dessa responsabilidade, sabe domingo, né? A gente sabe dessa responsabilidade que a gente tem para entrar em campo, para fazer o nosso melhor. E a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance para buscar a vitória, para buscar vencer, e não só pelo retrospecto, mas é por nós. A gente sabe da importância que a gente vai encarar esse jogo, então a gente sabe o que a gente tem que fazer e para somar pontos também, para estar brigando lá em cima e buscar uma classificação importante. Boa tarde, Michael. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Caso vocês tivessem a vitória contra o Potiguar, o Arruda no mínimo ia dar 40 mil pessoas. Você disse que o Santa Cruz teve evolução na partida, mas a gente viu ainda algumas falhas, como o segundo gol. Nós vimos um atacante para 4 defensores e ainda conseguiu furar o gol do Potiguar. Vocês estão corrigindo essas falhas? A gente está no processo.
processo, a gente sempre fala de processo, alguns entendem de uma forma, outros de outra, mas num processo vai ter falhas, vai ter erros, assim como vocês acabam errando em uma outra situação no jornalismo, nós também vamos errar ali em uma outra situação, mas houve evolução. Eu acho assim, eu sei que o torcedor tem dúvidas, viu somente os gols que a gente tomou, mas é o que eu falo, quem esteve lá presente e viu o jogo da forma que for, eu tenho certeza que ficou satisfeito, lógico que não com o resultado, mas com o que a gente mostrou dentro de campo. E a gente está no processo, a gente vai procurar fazer o nosso melhor jogo após jogo, e tratando do segundo gol, cara, é aquele negócio, tá, se fosse um empate, ia ficar todo mundo satisfeito, só que nós entramos em campo querendo a vitória, e nós saímos vencendo, e nós tomamos um gol por um acaso, uma bola desviada, de coisas que você tenta controlar, mas não consegue. E a partir do momento que a gente toma um gol, a gente atacando do jeito que a gente estava, a gente foi para cima do adversário, a gente buscou a vitória. A gente buscou tanto a vitória no final do jogo que a gente pagou o preço. A gente acabou levando um gol num contra-ataque, ok? Era 1, 2 jogadores contra a nossa linha, ok? Mas era final do jogo, não colocando desculpas, jamais a gente vai usar desculpas, mas um desgaste, um campo pesado, um campo não tão bom, mas aconteceu que final do jogo, a gente indo para cima, querendo buscar o resultado, a gente acabou tomando gol. Então, assim, quem esteve lá presente e viu o nosso jogo, eu tenho certeza que ficou satisfeito com o que a gente fez. Como é que está sendo o trabalho de preparação, especialmente do sistema defensivo, visando encarar o Campinense? O foco principal para o jogo de domingo é, primeiramente, para vocês da defesa, claro, não tomar gols? O objetivo é sempre não tomar gols. A partir do momento que a gente não toma gols, a gente está mais perto da vitória. Isso é um jargão do futebol, mas é a mais pura verdade. Ok, a gente tem trabalhado, sim, visando o Campinense, mas não só isso. A gente tem visado, o que o Felipe tem pedido para a gente é padrão de jogo. E quando se fala em padrão de jogo, não importa o adversário que vier. A gente vai estar trabalhando o nosso esquema defensivo, o nosso meio campo, o nosso ataque, da mesma forma, buscando um padrão de jogo, não visão do adversário, mas um padrão de jogo Santa Cruz, que é o que o Felipe tem pedido, e a gente tem tentado incorporar isso, tem tentado fazer o nosso melhor, para que esse padrão apareça o mais rápido possível, e que vocês consigam identificar também, e que as coisas fluem do jeito que o Felipe quer, do jeito que a gente quer, para que as coisas aconteçam da forma que a gente deseja. Ô Michael, como é que vocês estão trabalhando essa pressão fora de campo? Eu falo da torcida, é uma pressão enorme, porque estar numa Série D não é fácil, nem para os jogadores, muito menos para o torcedor, né? Então, como é que está sendo, como é que foi essa semana, como é que vocês estão trabalhando essa pressão em busca pelo acesso? Santa Cruz, que precisa demais sair dessa 4ª divisão, precisa o acesso para ter calendário para 2024, acaba sendo uma repetição, mas passa a semana e a pressão ela acaba aumentando. E eu já emendo com o quanto que pesa a presença do torcedor nesse jogo em casa, um jogo que é tão importante, porque acaba sendo uma matemática na Série D, né? Você fazer o dever de casa, você pontuar, conquistar os 3 pontos em casa, para fora de casa você aí acaba beliscando um empate, que uma vitória. Nós somos Santa Cruz, nós vamos entrar em campo sempre pensando na vitória, sempre. Independente do que seja. A pressão a gente sabe que vai existir. Nós somos, não adianta não querer trazer esse favoritismo, mas nós somos a grande equipe da Série D. Então, a pressão a gente sabe que vai existir em cima da gente. Quem veio para cá, seja lá no começo do ano, seja lá na pré-temporada, ou seja agora, nessa intertemporada que a gente teve, sabe da pressão que tem, sabe que para vestir essa camisa vai ter que entrar em campo e saber que tem um objetivo muito grande, que a torcida tem uma expectativa muito grande, que a gente tem que fazer de tudo para buscar. Então, assim, a gente sabe da pressão, a gente tem tentado drená-la e passar da melhor forma para os mais novos. Os mais velhos têm assumido essa responsabilidade, mas juntos estamos tendo assim as mesmas responsabilidades em treino, em jogos, e a gente tem compartilhado isso, tem tentado fazer isso da melhor forma possível para que seja cada vez mais leve, para que a gente busque o nosso padrão de jogo, o nosso estilo de jogo com a leveza, mas sabendo que o que a gente fizer dentro de campo vai refletir para encher ou não o estádio. Então a gente sabe que dentro de campo a gente tem uma responsabilidade de jogar futebol, de fazer o nosso melhor e, acima de tudo, de mostrar muita raça, vontade para buscar as vitórias. A partir do momento que o nosso torcedor ver isso, eles vão começar cada vez mais a encher o estádio. Eu tenho certeza que nesse jogo contra o Campinense vai ser um jogo importantíssimo, onde o nosso torcedor
já tem abraçado a ideia e vai abraçar cada vez mais, e eles serão fundamentais. Eu falo que o nosso torcedor é o nosso 12º jogador, ele joga com a gente. E foi lindo ver contra o Iguatu, foi lindo ver contra o Sampaio Corrêa, foi lindo ver esses jogos onde o nosso torcedor abraçou a causa, esteve conosco, incentivando do começo ao fim. Então, assim, eu tenho certeza que domingo será mais um jogo dessa forma, o nosso torcedor marcará presença e vai nos ajudar a ter aquele gás a mais, aquela força a mais, aquela vontade a mais. Todos estamos ansiosos por isso e preparados para fazer um grande jogo e para ter o nosso torcedor ao nosso lado, para a gente, se Deus assim permitir, comemorarmos juntos. Michael, só para fechar, e pegando o gancho da torcida, porque é tão importante a gente falar sobre isso, o quanto a presença do torcedor acaba pesando e quanto a torcida do Santa Cruz é apaixonada, porque você jogar em Mossoró, eu fui para Mossoró, torcedores foram para lá, torcedores foram apenas para assistir o jogo, foram de ônibus de linha, enfrentaram mais de 500 quilômetros para chegar lá para apoiar o Santa Cruz. Então, o quanto que pesa realmente, o quanto da responsabilidade de vocês saber que vocês estão jogando para uma torcida tão apaixonada? Olha, é por isso que eu te falo que a hora que acabou o jogo, a maior frustração não era só por conta da vitória, da vitória que não veio, né, da derrota no caso, mas por conta disso. Por conta da gente sabia o tanto torcedor que foi lá nos apoiar. A gente sabia que um resultado positivo lá traria a torcida toda para dentro desse estádio e seria ainda mais, teria ainda mais gente. Então a gente sabe do amor, da paixão que tem o nosso torcedor, da carência que estão por resultados, por títulos, né? E para estar numa divisão acima, divisões acima, que é onde o Santa Cruz merece estar. Então a gente sabe dessa paixão e a gente tenta usar isso como um incentivo, como uma energia a mais. Então, para nós jogadores, o amor, a paixão que eles demonstram lá na arquibancada vai estar refletindo cada vez mais dentro de campo para que seja uma energia a mais, um incentivo a mais para a gente.